Amém? Eu queria aqui em poucas palavras, o que acontece em 3 dias em nossa vida? Eu vou procurar ser breve, porque eu acredito que os irmãos conhecem um pouquinho as histórias. Lá em Jonas 1, eu só vou contar a história, porque se a gente for olhar tudo aqui, vai ficar meio longo. Mas não se preocupe com o texto, depois você em casa, você procura. Eu vou contar a história, vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu preciso de um encontro, e o que acontece em 3 dias? Muita coisa. Hoje, quando eu já tinha essa palavra para ministrar, eu fiz uma pesquisa. Quantas vezes aparece a palavra 3 dias na Bíblia? Eu não fiz a conta, mas eu fiquei surpreso com tanto histórico de 3 dias. Muita coisa, mais do que eu imaginava. Mais, lá de Gênesis até Apocalipse, 3 dias. 3 dias, em 3 dias a gente se encontra, em 3 dias Deus falou, em 3 dias Deus removeu, em 3 dias Deus matou e reviveu, morreu e ressuscitou. 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias. Muita coisa, muita. Mas a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que há uma experiência de um profeta, Jonas. Deus havia dito a Jonas, olha bem para mim agora, não se preocupa muito com o texto bíblico, olha para mim porque Deus está falando comigo e com você hoje de uma maneira muito especial. Deus havia dito a Jonas, Jonas, eu quero que você vá a Nínive e pregue a palavra lá. Jonas olhou para o seu espírito nacionalista, ele que era um israelita, ele era da casa de Israel, olhou para Nínive e percebeu que Nínive era uma cidade opressora, era proveniente de uma nação opressora, e que muitas vezes oprimia a sua terra. E de repente Deus fala, Jonas, vai lá pregar o evangelho para ele. É a mesma coisa que falar para você pregar o evangelho para uma pessoa que talvez fez mal para sua filha. Mesma coisa que Deus mandar, vai lá na cadeia, pregar o evangelho a alguém que tirou a vida de um amigo teu, ou de um ente querido. Foi mais ou menos assim. E Jonas, naquele espírito nacionalista, e também egoísta e rebelde, ele pegou e não falou nada para Deus, mas simplesmente ele foi e pagou a sua passagem para o outro extremo, ele foi para outro caminho. Por quê, queridos? Porque a nossa condição natural é de se rebelar contra Deus. A gente tem uma tendência, pela nossa carne, pela nossa visão muito limitada que temos das coisas, de não entender quando Deus fala. A gente acha que a gente é mais esperto, a gente acha que o nosso caminho é melhor. E o que Jonas fez? Ele pegou, Deus disse, vai para cá, e o que ele disse? Não, eu vou para lá. Ele pagou a passagem, entrou num barco e foi para uma direção totalmente oposta. Mas guarde bem, a palavra de Deus diz que o mar se revoltou, que o mar entrou em revolta, e que os marinheiros que estavam naquela embarcação ficaram desesperados. Meu amado, quando eu estou fora da vontade de Deus, todo mundo sofre. Eu não sofro sozinho, a minha família sofre junto comigo, as minhas ovelhas sofrem junto comigo, a minha cidade sofre junto comigo, a minha nação sofre junto comigo. E o que Deus fez ali? Os marinheiros remavam, mas não dava, o barco não chegava, e o barco já estava quase a naufragar, até que eles tiveram uma única ideia, eu vou lançar esse homem, porque Jonas estava lá escondidinho no porão, e descobriram que ele era a causa daquela revolta toda. Fizeram ali um mapeamento espiritual, quem é você, de onde você veio, quem é o teu Deus, o que está acontecendo, fizeram ali uma pesquisa espiritual com aquele homem, e ele disse, olha, eu sirvo ao Deus bendito, o único Deus, e estou aqui, fora da vontade de Deus, e o temor de Deus veio sobre os marinheiros, e eles tentaram remar mais um pouco, mas não deu certo. O mar só se aquietou quando Jonas foi tirado do barco e foi lançado ao mar. Quando Jonas foi tirado do barco e foi lançado ao mar, o mar se aquietou, e ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Em primeiro lugar, o que acontece em 3 dias? Os efeitos
do mal são interrompidos em minha vida. Diga, os efeitos do mal são interrompidos em minha vida. O que é interromper? Não é cessar de vez. Interromper é uma suspensão, é uma pausa. Por quê? Porque em 3 dias, Deus te dá a oportunidade de você decidir o que você quer. Os efeitos são suspensos. Os efeitos são interrompidos. Mas não quer dizer que são interrompidos ou cessam definitivamente, não. Eles são interrompidos. Porque Deus dá uma pausa em nossa vida. Ele nos dá uma oportunidade de rever os nossos caminhos. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Assim que Jonas foi lançado ao mar, e que os 3 dias se inauguraram em sua vida, em que ele ficou ali no ventre do grande peixe, pensando, refletindo, se arrependendo, se quebrantando, deixando-se moer por Deus, o mar ficou quietinho, mas poderia se tornar revolto depois de novo. Ao invés do peixe cuspi-lo na terra, o peixe podia cuspi-lo na água de novo, e lá ele morreria. Mas o que acontece quando eu me proponho, Senhor, eu quero parar tudo na minha vida, mesmo aquilo que eu acho que está dando certo. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Mesmo quando você tem uma impressão de que as coisas na tua vida estão dando certo, e pode ser que estejam dando certo, mas você não tem a dimensão do que Deus pode fazer na tua vida, e do quanto Ele pode abrir a visão, o entendimento, e dilatar o coração, para que do bom você possa ir para o ótimo, e do ótimo você possa ser remetido ao excelente, ao melhor ainda, ao melhor de Deus para a sua vida. Diga para o seu vizinho, Deus tem o melhor para a sua vida. Aleluia. Talvez o rumo que você venha a dar na sua vida seja resultado de um tempo de separação. Naquele tempo que você se separou, Deus te dá uma ideia, e aquela ideia, ela pode ser definitiva para você e para os seus filhos. Deixa Deus te surpreender. Segundo lugar, quando Jonas foi tragado pelo grande peixe, e ele esteve 3 dias e 3 noites lá no ventre do grande peixe, ele fez uma oração. Lá em Jonas 2,6, ele glorifica a Deus, porque ele diz o seguinte, que o Senhor me tirou da cova e me devolveu a vida. Em 3 dias, somos resgatados da cova e devolvidos à vida. Quem está aí com Jonas 2,6 aberto? Esse texto eu quero ler. Lê em voz alta, Noemi. Está aí já? Pode ler em voz alta. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Aleluia, mas tu trouxeste de volta a minha vida da sepultura. Amém, queridos? E é exatamente por isso que lá no Novo Testamento, lá em Mateus 12, versículo 40, a palavra de Deus diz que Jonas foi um sinal de morte e ressurreição. 3 dias, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no interior da terra. Vá para a morte, vá para a sepultura, vá para a cova, mas seja resgatado. Amém?
Amado, talvez o seu ministério tenha ido para a sepultura. Talvez a tua motivação de servir a Deus tenha ido para a cova. Nós precisamos de um abalo de Deus. Nós precisamos de um sacudir de Deus no nosso coração. Nós precisamos de um impacto de Deus. Porque em 3 dias o Senhor nos resgata da cova e somos devolvidos à vida. Em 3 dias Ele faz isso em nossa vida. Quando nos separamos para buscar ao Senhor, começamos a nos deparar com toda a realidade da nossa vida. O que morreu em nós? Morreu a paixão, morreu a fé, morreu o fervor, o espírito de guerra, de oração, de consagração, de devoção. O mundo começou a nos absorver e a gente começa a ficar acostumado com os programas de televisão, a gente começa a ficar acostumado com a nossa vidinha, com o chove não molha, com as coisas que vão fazendo com que a gente empurre a vida de barriga. Mas na verdade não é isso. Nós não fomos chamados para isso. A nossa vocação é mais sublime. A nossa vocação é muito maior do que isso. E o que 3 dias opera na nossa vida mostra para um Jonas, o quanto o seu ministério profético está morto. Porque você é um profeta a quem eu chamei para ministrar lá em Nínive. Mas você é o Senhor da sua própria vida, você vai para onde você quer, você faz o que você pensa, você toma as decisões que você deseja, você faz o que está na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções. É aquilo que o pastor Elcio falou, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu quero, igualzinho Eva. Olhou para aquela árvore e pensou, e sentiu, e desejou, mas o pensamento, o sentimento e o desejo não estavam alinhados ao pensar, ao sentir e ao querer de Deus. Portanto, Jonas estava morto. O ministério profético de Jonas estava morto. E o meu ministério está morto quando eu penso, eu sinto e o que eu quero, quando eu estou no controle da minha própria vida. Então nós precisamos ir para o encontro. Precisamos nos separar. Precisamos ir a caminho de 3 dias do deserto. E lá passamos por uma experiência de sepultura, de cova, para que verdadeiramente possamos ser resgatados à verdadeira vida. E não a enganosa vida, a verdadeira vida. Diga, o que acontece em 3 dias? Diga ainda, os efeitos do mal são interrompidos. Diga ainda, somos resgatados da cova e devolvidos à vida. Aleluia, aleluia. Mas em terceiro lugar, quero contar uma outra historinha da Bíblia. Neemias era um copeiro do rei que sentiu o desejo de visitar a sua terra de origem, Jerusalém. E ele recebeu permissão para sair da sua terra e visitar Jerusalém num tempo em que Jerusalém estava destruída. Eu quero ler com você Neemias, Ester, Jó, Salmos, Neemias. Neemias 2. Neemias 2, de 11 a 18. Se quiserem... já está aqui. Neemias 2, de 11 a 18. Quem não achou pode ler aqui, por gentileza. Aí você não fica tão preocupado aí com a sua Bíblia, mas você pode ler aqui. Neemias 2, de 11 em diante. Cheguei, pois, a Jerusalém, e estive ali...
Amém. Então, de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale até a fonte do dragão e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Diga, em 3 dias. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Querido, em 3 dias, nós nos deparamos, em 3 dias, dá uma cutucada no seu vizinho e diga, em 3 dias. Você consegue enxergar o real estado dos muros e das portas da tua alma. Os muros e as portas da cidade de Jerusalém haviam sido destruídos. E uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida. Levante a sua mão e diga, minha alma, meu espírito, meu corpo, minha vida, todo o meu ser será reedificado, será reestruturado. Os meus muros e portas serão restaurados em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele contemplou, ele esteve em 3 dias em Jerusalém, e durante esses 3 dias, ele contemplou, ele observou, e ele chegou a se deparar com o real estado da cidade de Jerusalém. No versículo 17, então eu lhes disse, bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Opróbrio significa vergonha, miséria. Deus nos chama a um tempo de restauração. Nós nos chama, Deus nos chama. É Deus quem nos chama. E em 3 dias, Ele ministra ao nosso coração e nos permite ver qual o estado da nossa alma, qual o estado da nossa família, e até mesmo qual o estado do seu futuro. O que Deus espera de você? É tão importante, queridos, quando a gente começa a se separar para Deus, Deus traz visões acerca de quem nós seremos daqui a alguns anos. E pode ser que demore o cumprimento da visão, mas o que importa é que você veja. É que você veja, nos 3 dias, você vê, você escreve, você ora, você gera, você jejua, e vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a gente não sabe. Mas aquilo que Deus lhe permitiu ver, como Deus permitiu a Neemias ver, por 3 dias ele passeou pela cidade, ele contemplou todo o estado da cidade, mas ele sonhou com uma Jerusalém restaurada, com muros levantados, com portas dignas, para que não sejamos mais opróbrio. Neemias viu a honra que se processaria depois da restauração. Mas em 3 dias, ele contemplou, ele se deparou com o real estado das portas e dos muros de Jerusalém, que representam a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Amém? Quero que você vá comigo para Êxodo, capítulo 8, que é o penúltimo motivo que nos leva ao encontro. Êxodo, capítulo 8.
Versículo 27. Êxodo 8, 27. E o versículo 32. Êxodo 8, 27. Moisés diante de Faraó. Êxodo 8, 27. Atenta, porque a palavra de Deus está dizendo: havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenar. Mas pula para o versículo 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. O que você precisa entender? Nesse processo de saída, enfrentaremos oposição. Amém? Diga, enfrentaremos oposição. Eu só queria passar aqui para vocês o caminho, natural, o caminho das pedras. Primeiro, você tem vontade de ir, porque você está no ambiente, o ambiente da palavra, o ambiente da motivação espiritual, está aqui. Então todo mundo quer ir. Todo mundo quer ter essa experiência. Até o próprio Faraó se faz de bonzinho, dizendo: tudo bem, só ora para que a gente se livre dessas moscas, eu vou deixar. Mas é só as moscas irem embora que Faraó endurece o coração e diz: não vai. E o que acontece? Agora, nesse momento, alguma coisa no teu coração dizendo: eu vou me engajar, eu vou participar, eu vou ouvir tudo que Deus está falando para a minha vida. Amém? Mas quando termina o culto e você volta para casa, o inimigo começa a dizer: olha, você tem uma coisa, você tem uma outra, olha a sua família, olha o seu trabalho, olha, não vai, não dá, você não pode, fica para outra, fica para a próxima. Estão entendendo, queridos? Claro, para poder enfrentar essa oposição. E é muito importante que você entenda, querido, que toda vez que você propõe no seu coração fazer algo para Deus, haverá oposição. Mas você tem que ficar esperto. Você tem que ficar maduro. Você tem que perceber. Você tem que sentir. De ontem para hoje, a gente preparando a mensagem já para ministrar e tal, aí à noite vem o inimigo e diz: você está doente, você não vai conseguir falar, sua garganta está fechando, você não vai, você não consegue, você não dormiu direito, seu raciocínio não vai estar atento. Toda vez. Por quê, queridos? Quanto maior a oposição, maior a bênção. Deus quer libertar a sua vida. Deus quer libertar a sua família. Deus quer libertar seu ministério. Deus quer libertar seu casamento. Deus quer fazer algo de tremendo e de revolucionador na sua vida. É por isso que nós estamos procurando interromper todas as coisas para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Porque a mosca morta estraga o perfume do perfumista, o unguento do perfumista. Amém? E esse Faraó, nós sabemos que quem está se levantando por trás de Faraó, nossa luta não é contra carne e sangue, a luta não é contra o marido. Querida irmã, entenda que a luta não é contra o marido. Querido irmão, não entenda que a luta não é contra a esposa, nem contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, espalhadas nas regiões celestes, demônios opressores, que querem nos prender de alguma forma. Mas amém? Vamos caminhar na direção que o Senhor tem mostrado, e certamente prosperaremos em nome do Senhor Jesus. Mas a última experiência é a experiência do apóstolo Paulo. Atos 9, de 1 a 9.
Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Diga, esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Porque esteve 3 dias sem ver? Porque Paulo estava cheio da sua própria visão. E ele precisou de 3 dias para que a sua visão humana se cegasse, a fim de que ele pudesse ter a visão espiritual. Fica tranquilo, que ninguém vai ficar cego fisicamente aqui como Paulo esteve naqueles dias. Mas, figuradamente falando, o que Deus está querendo fazer, processar em nossa vida? Fazer cessar a sua visão pessoal, para que você possa ter a visão de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Não comeu e não bebeu. Ele entendeu que aqueles 3 dias foram dias para uma nova comida. Ele precisava se alimentar da palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Amém? Mas nesses 3 dias, o Senhor enviou Ananias para que estivesse ali e orasse por ele. Atos 9, 17 e 18. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Aleluia. Diga, em 3 dias, recuperamos a visão, somos batizados nas águas, e somos batizados no Espírito Santo. Diga, eu quero recuperar a visão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Diga, eu quero ser marcado por Deus. E a minha vida não será mais a mesma. Aleluia, aleluia. Minha vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma. A nossa vida não será mais a mesma. Porque em 3 dias os efeitos do mal são interrompidos. Somos resgatados da cova e devolvidos à vida. Enxergamos o real estado dos muros e das portas da nossa alma. Em 3 dias enfrentamos oposição, mas saímos vencedores. Mas em 3 dias recuperamos a visão, somos batizados nas águas e somos batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, abertos para tudo aquilo que o Senhor tem a desenvolver e a desencadear em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, a primeira parte dessa nossa caminhada diz respeito a essa saída. E depois, 40 dias, onde estaremos orando e jejuando uns pelos outros. Depois dos 40 dias, estaremos sentados, aprendendo numa grande escola, mas aplicando aquilo que nós aprendemos nas células, nas ruas, junto aos familiares, junto aos amigos.
E a última parte do processo é termos no nosso coração claro quais foram as pessoas que responderam ao nosso chamado, que serão nossos discípulos, porque o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulos. Fazei discípulos. Muitas pessoas você vai ganhar para Jesus. Profetizo isso sobre a sua vida. Mas não basta ganhar, precisamos discipular.